Então, como eu falei, se vocês puderem estar pegando papel, caneta e uma calculadora, hoje então vai ter um exercíciozinho, aula bem tranquila também, não vamos... é só a complementação das últimas aulas que a gente está vendo. Essa última parte aí da disciplina, que a gente está se encaminhando para o terço final da disciplina, é bem diferente, assim, um pouco mais tranquila, vamos dizer. Tem muitas questões conceituais, mas a parte mesmo de matemática aplicada tal acaba ficando um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim. Beleza. Então, na aula da semana passada, que foi a 44.2 ali, na sexta-feira a gente discutiu sobre a avaliação, né? Então a gente resolveu a avaliação aqui e tal, para vocês estarem entregando e terem um bom aproveitamento da disciplina. Mas antes disso a gente estava falando sobre ensaios mecânicos, e a gente ainda está no ensaio de tração, né? A gente ainda está explorando quais são as características que a gente consegue através desse ensaio. Então, já falei diversas vezes isso, mas volto a repetir, um ensaio extremamente importante para que a gente possa estar fazendo dimensionamento de estruturas a partir dos parâmetros que a gente colhe ao fazer esse tipo de ensaio. Então, nessa aula, a gente vai discutir um pouco mais sobre a propriedade que é a elasticidade e a gente vai estar fazendo um exercício. Tem mais um para vocês depois estarem entregando. Então, quando a gente falou lá do ensaio de tração, que é aquele ensaio que a gente tem um corpinho de prova redondo, a gente faz uma carga aqui, aplica uma carga em cima, uma carga embaixo. Na verdade, a máquina aplica a carga de tração mesmo simultaneamente em cima e embaixo. Né? A partir disso, a gente gera um gráfico. Então, a partir das medições do que está acontecendo na minha peça, o gráfico é gerado. Então, quando eu começo a tracionar nele, ele começa a se alongar, como a gente já viu e a gente ainda vai ver nessa aula. A área da seção transversal dele diminui, ele fica mais comprido, tem uma carga que está sendo aplicada, e ele vai gerar esse tipo de gráfico aqui. Então, esse gráfico aqui é o gráfico da tensão por alongamento, aqui, né? Pelo quanto ele está alongando, né? Vamos dizer assim, não é em porcentagem, mas quanto ele alongou. É uma distância pela distância, é uma variação da distância pela distância inicial, esse alongamento aqui. Então, a gente está falando lá da minha tensão, que é igual à minha força, sobre a minha determinada área. Então, essa é essa medida que está aqui. É por isso que isso aqui varia, né? Porque eu tenho uma variação do meu alongamento e a minha área da minha seção transversal também muda. E é por isso que a gente tem esse tipo de curva que a gente chama curva real e a curva de engenharia. Curva real é uma curva que a gente considera essa variação de área do material. Então, essa área aqui que reduz à medida que a gente puxa o material, né? A área da seção transversal do corpo de prova, mas no nosso gráfico aqui, tensão deformação da engenharia, a gente não considera essa redução de área, mas a gente entende que a gente consegue ter bons cálculos e boa aproximação do que realmente acontece dessa forma. Então, a gente tem lá a nossa primeira região, que é o regime elástico, que é o que a gente vai estar discutindo na aula de hoje. Depois tem o regime plástico e tem alguns parâmetros que são interessantes. Resiliência e tenacidade. Né? Resiliência sendo essa área da seção da curva 1 e a tenacidade sendo a área total da minha curva 1 mais 2. Então, vou lá, começo a puxar meu material, minha tensão dele vai aumentando, ele passa por um período aqui de transição, depois ele aumenta de uma forma um pouquinho diferente, eu chego na minha tensão máxima, onde após ela vai começar a estricção, que é o empescoçamento que eu já falei para vocês também. Então, a seção transversal do meu material começa a reduzir, a minha tensão começa a cair. Isso aí. E aí eu chego a um ponto onde eu vou ter uma determinada ruptura. Então, o meu material ele vai literalmente rompendo. Acabei esquecendo de trazer de novo um vídeo para vocês. Eu tenho um vídeo de um ensaio que a gente fez lá no nosso laboratório na universidade. A gente pode calcular alguns parâmetros a partir desse ensaio mecânico de tração. A gente já discutiu sobre isso. A gente pode calcular a tensão nominal, a tensão de engenharia, que é a força sobre a minha área inicial. Eu posso estar para o gráfico real, então, é a minha carga, que também é a minha força pela minha área instantânea. E, por fim, a minha deformação nominal, que é aquele alongamento que eu falei. Então, tem a ver com a variação do comprimento. Então, esse termo aqui dessa equação também pode ser substituída por um ΔL. Então, uma variação do meu... Ficou feio aqui, né? Delta L. Que é nada mais do que o meu comprimento final menos inicial dividido para o alongamento, né? Para a deformação nominal, dividido pelo meu comprimento inicial, que eu fui lá e medi no meu corpo de prova.
A gente viu na última aula, então, a lei de Hooke. Hoje a gente vai estar utilizando a lei de Hooke para estar calculando qual que é o módulo de elasticidade dessa peça, que é esse termo aqui. Então, a minha tensão dividido pelo meu alongamento, que nada mais é do que a inclinação da minha curva, é o meu módulo de elasticidade. Então, módulo de elasticidade, no qual a gente vai estar calculando hoje. Nessa expressão, então, como eu falei, módulo de proporcionalidade, constante de proporcionalidade, denominado módulo de elasticidade, ou módulo de Young, lá, que foi o Young que trouxe isso a primeira vez. Esse módulo de elasticidade, não só eu vou obter ele a partir do ensaio de tração, eu posso obter ele a partir de outros tipos de ensaio. Um dos ensaios sendo ensaio não destrutivo, que eu mostrei em aula para vocês, que é um ensaio no qual a gente analisa a resposta acústica de alguns materiais. Esse ensaio é muito, muito bom para ser utilizado para metais, por exemplo. Então, os metais têm uma resposta acústica legal, então tu vai lá, cria também um corpo de prova, dá uma batida nesse corpo de prova, ele vai soltar um tom. A partir desse tom, a gente analisa esse tom e consegue calcular esse módulo de elasticidade aqui. É legal que dá para fazer esse tipo de ensaio também em madeira, por exemplo, então dormentes de trem, dá para fazer esse tipo de ensaio, trilhos de trem, diversos materiais aí que são usualmente utilizados na engenharia podem ser ensaiados através de um ensaio que é chamado de ensaio não destrutivo, através da resposta acústica do meu material. Então, o limite de proporcionalidade para um tipo particular de aço depende de uma combinação da sua liga. Então, todos esses aços aqui vão ter o mesmo módulo de elasticidade. Não está aqui a informação, mas o módulo de elasticidade do aço é mais ou menos 210 gigapascal. Esse aqui é 2. Então, essa curvinha aqui em cima é aquela curva aqui antes de começar esse período de transição. Depois, antes, na verdade, de começar o período. Não está mostrando ali, né, o período de transição. Então, é como se esse gráfico aqui, ele pode ser gerado para cada uma dessas composições desse material aqui. Então, a partir daqui, é formado, né, cada um desses tipos de gráfico, cada um com seu limite lá de ruptura determinado. Né? Vai ter lá um limite máximo de tensão, um limite de ruptura, assim sucessivamente. Então, o aço de mola, por exemplo, um aço que aguenta lá uma tensão muito alta, porque é um aço extremamente duro, né? Mais do que o que a gente chama de aço duro. Então, já tem lá 1% de carbono nesse tipo de material, no qual vai aumentar muito a dureza dele. Já um aço mais mole, então, o limite de ruptura dele é bem mais baixo, né? Então, o limite, a transição aqui, essa área essa parte aqui, vamos ver o que era essa área 1. Então, a área 1 que é a região da resiliência do meu material. Né? Então, um material mais mole vai ter uma resiliência menor, vai ter um limite elástico muito menor aqui, enquanto que um aço mais duro vai ter ainda um limite elástico maior, né? Toda essa área aqui e tudo mais. Então, vamos ver um pouquinho mais na aula de hoje o que é elasticidade e qual que é a importância da elasticidade, então, para a gente estar fazendo os nossos cálculos. Então, a elasticidade as propriedades mecânicas como um todo, né, são informações que caracterizam o material, que geralmente são utilizadas em projetos de componentes de qualquer natureza. Então, diversos tipos de material, desde metal, cerâmica, polímero, as propriedades mecânicas desses materiais são importantes, e a gente determina ela através de ensaios mecânicos. A elasticidade, propriamente dita, é uma propriedade que está associada à capacidade do material de se deformar e voltar ao seu estado inicial. Já falei isso em sala de aula também. Aquele exemplo clássico que tem do elástico. Então, o elástico, eu puxo ele se deforma. Eu solto o elástico, ele volta para o tamanho normal dele. Esse é a elasticidade desse material. Com o metal, acontece exatamente da mesma forma. O metal ele sofre uma deformação elástica quando a gente aplica uma carga sobre ele. A partir do momento que a gente solta essa carga, ele volta para seu tamanho normal. E isso acontece não só com os meus materiais, por exemplo, se eu fazer com que ele tenha uma deformação só elástica, né? Então, vamos pensar num material usual aí que todo mundo conhece, por exemplo, a porta de um carro. A porta de um carro ela é conformada mecanicamente numa prensa hidráulica, num processo de estampagem. Então, é uma chapa de aço que tem uma quadrada, por exemplo, que ela não tem nenhuma deformação.
Eu vou lá, coloco numa matriz, dou uma batida nessa chapa de aço e conformo a parte externa, por exemplo, da porta do carro de metal. Faço os cortes da janela, tal, mas eu conformo isso dali. Quando eu faço essa conformação não é elástica, a gente já está trabalhando no regime plástico ali. Mas existe uma parcela que é elástica. Então, quando essa porta ela é prensada, ela se deforma. Quando eu tiro a carga, ela volta um pouquinho para o tamanho original, mas muito pouco. Porque o limite elástico é pequeno ali, porque eu quero que seja pequeno. Então, eu não quero lá que eu coloque uma peça numa prensa, eu bato essa para formar uma porta de um carro, eu solte e volto a chapa ao seu formato original. Não, eu quero que fique aquela deformação. Então, aquele tipo de deformação é chamado de deformação plástica. Mas todo o material vai ter uma certa deformação elástica. Então, mais entendendo da onde que vem a elasticidade. Então, na estrutura atômica dos materiais, a gente tem átomos que estão arranjados seguindo uma sequência repetitiva, né? Que é chamado de estrutura cristalina, no caso dos metais. Então, esses átomos, eles são unidos por forças que são chamadas forças interatômicas, que podem ser comparadas a molas. Então, as forças dos átomos dentro dos materiais pode se comparar a uma mola, né? Então, já nos leva a pensar que é por isso que tem o tal do limite elástico. Então, ao aplicar uma força sobre esse material, a gente pode, então, deformar essas ligações, similarmente a uma deformação de uma mola. Então, vou aplicar uma carga, os meus átomos dentro do meu material vão estar sendo deformados como se fosse uma mola. Eu tirei a carga, eles voltam, se eu estiver trabalhando no meu regime elástico também. Ah, professor, o que diz se eu vou trabalhar no regime elástico ou no regime plástico de um material? Por exemplo, a porta de um carro. É a intensidade da carga que a gente aplica. Tem a ver com aquele gráfico que a gente mostrou aqui, ó. Então, se eu aplicar uma tensão, que é esse eixo aqui, Y do meu gráfico, se eu aplicar uma tensão muito pequena, quando eu tirar lá a minha carga do meu material, ele vai voltar à sua forma original. Claro que não funciona exatamente assim numa matriz com material mais complexo, mas via de regra a gente pode imaginar dessa forma. Então, quando eu estou deformando lá minha porta do carro, eu estou tentando trabalhar nesse limite aqui. Então, as minhas cargas já são bem mais altas. Beleza? Peraí, gente, deixa eu só um minutinho, peraí. Bom, pessoal, desculpa aí a interrupção. Continuamos então. Então, aplicar essa força sobre o meu material, a gente pode, então, deformar essas ligações, similar à deformação de uma mola. Então, no nosso dia a dia, a gente se depara com diversos materiais lá que parece que não se deformam. Por exemplo, uma escada, né? A gente sobe numa escada, ela não parece se deformar a uma primeira vista. Uma mesa também, a nossa mesa lá que a gente come no dia a dia, se ela for com uma madeira bastante forte, a gente não vê que ela se deforma no nosso dia a dia. Outros materiais já são facilmente deformáveis, ali, como, por exemplo, uma mangueira, uma borracha, um elástico, como esse do exemplo que eu trago aqui, né? E o que muda, então, de material para outro? O que explica que uma escada, por exemplo, feita de alvenaria, parece não se mexer e uma mangueira, ela é mais mole, né? Então, o que muda é justamente a diferença entre a propriedade mecânica de deformação de diferentes materiais, se devendo, então, a essa estrutura atômica, ou seja, com a forma como esses átomos estão organizados ali dentro. Então, diferentes organizações de átomos e diferentes materiais vão ter diferentes resultados nas propriedades que que esses materiais têm, né? É claro que se a gente pensar numa escada ou qualquer construção civil, a gente tem a tendência de acreditar que aquele material é completamente rígido, ele não está se mexendo, mas não é verdade, né? Existe todo um cálculo que se faz de deformação da linha elástica, por exemplo. Justamente, a palavra já diz, deformação da linha elástica, né? Então,
todos os materiais têm algum tipo de deformação. Eles só podem ser de maior ou menor grau. Então, alguns que a gente não enxerga a olho nu não quer dizer que não estão acontecendo. Eles podem estar acontecendo. Basta eu ter um equipamento certo para medir essa deformação. Tradicionalmente, então, os materiais podem ser classificados de 3 tipos, que são os metais, os polímeros e as cerâmicas, né? Isso, claro que isso aqui pode se expandir muito mais, né? Mas, tradicionalmente, a gente divide dessa forma. Então, metais, polímeros e cerâmicas, e cada um deles vai ter uma determinada propriedade diferente. Então, os metais possuem uma estrutura cristalina, já os polímeros, por exemplo, com uma mangueira, vão ter longas cadeias de carbônicas, né? Então, essas cadeias, elas são maleáveis e flexíveis. E é por isso que eles são facilmente deformáveis. Então, muda aí a forma como está estruturado esses materiais de um para o outro. Então, de forma geral, todos os materiais são deformáveis, como eu falei, mas possuem diferentes deformações para uma mesma força aplicada. Então, se eu for lá pegar um elástico e abrir, um elástico de uma borrachinha de dinheiro, abrir ela com a minha mão, eu consigo deformar ela. Se eu pegar esse copo de vidro aqui e tentar abrir ele com a mesma força que eu iria deformar um elástico, não vou conseguir, justamente porque muda a propriedade e a estrutura atômica do vidro para o elástico, por exemplo. Né? Então, aqui como exemplo, a gente já viu um pouco sobre isso também. Então, um ensaio de tração no material polimérico que ele quebrou com uma fratura frágil aqui. Então, não teve aqui o empescoçamento. Eu estava puxando lá na máquina, de repente, tal, ele foi lá e arrebentou. Né? A mesma coisa como esse tipo de metal aqui. Parece ser um tipo de latão, bronze, não sei dizer exatamente qual que é a propriedade dele. Latão, penso que não, porque o latão tem a tendência de formar um empescoçamento, que é justamente essa parte aqui, que a gente já viu em outras aulas. Então, os diferentes materiais vão se romper de diferentes formas, e eu vou conseguir, a partir desses ensaios, colher diferentes informações deles para utilizar para fazer projetos diferentes. Então, ao aplicar uma força em determinado material, seja alongando ou comprimindo ele, então a gente vai ver mais para frente ensaio de compressão também. Então, tem o ensaio de tração e tem o ensaio de compressão. O material vai responder com uma mudança de deformação. Então, aqui eu também já expliquei isso em outras aulas, mas trazendo como revisão. Então, à medida que eu vou alongando o meu material, então eu vou tracionando, vou puxando ele vai reduzindo a sua área da seção transversal. Então, se ele tinha um volume inicial aqui por essas linhas tracejadas, à medida que eu vou puxando ele vai ficando mais fino e mais comprido. Então, justamente, eu consigo calcular qual que é a variação do comprimento aqui, variação de L é igual a SL inicial menos esse L final aqui. E é essa variação que está acontecendo de acordo com a minha força. O exercício de hoje é justamente para a gente estar calculando isso, ver como é que a gente faz isso. Então, vamos para o nosso exercício. Considere, então, um corpo de prova cilíndrico de um aço, em qual a sua curva de tensão de engenharia e deformação de engenharia está apresentado aqui. De 8,5 milímetros de diâmetro, então o diâmetro da peça do corpo de prova é 8,5 milímetros, e 80 milímetros de comprimento. Ele é submetido, então, ao ensaio de tração. Determine o seu alongamento, que é a variação do comprimento, quando uma carga de 62.250 newtons for aplicada. Então, eu vou trazer aqui para vocês, só como cola, aqui as fórmulas que a gente vai estar utilizando para calcular isso. E eu vou dar já são 15, quase 15 para ver. Eu vou dar primeiros 5 minutinhos para vocês estarem entendendo o que são as fórmulas. Depois eu venho, explico um pouquinho mais e aí a gente faz a correção. Pode ser, gente? Combinado assim? Beleza, professor. Eu vou fechar aqui só o microfone, porque eu vou
Pessoal, e aí? Ainda estou quebrando a cabeça. Tá, o alongamento que ele está pedindo é essa informação aqui, ó. É o ΔL, ó. Então, notem, no gráfico eu tenho o meu E e eu tenho a minha tensão. Ele deu a força e ele deu o diâmetro, deu o comprimento também. Então, eu vou usar todas essas informações e o gráfico para conseguir calcular. Eu vou dar mais alguns minutos ali. Tá, mas Lembrando. aquele 2000 megapascal é o topo do gráfico, não é onde alcançou, né? Isso, não é onde alcançou. Não é, né? A área é igual a π vezes d ao quadrado sobre 4. Lembrando isso Sim, também. eu fiz essa parte, então eu só queria ter certeza, que eu achei a tensão e tal. Quanto é que deu a tua tensão? Então, minha tensão, eu não sei se está certo aqui, porque eu não sei se usei as medidas certas, mas deu 1096 Isso aí. megapascal. Isso aí. Ah, então tá certo. Então, eu tenho a tensão nesse gráfico aqui, ó. Então, eu vou projetar a tensão, vou achar ela aqui, então, 1096, mais ou menos a mesma coisa, né? Vou projetar aqui, ó, essa tensão que eu calculei, e vou achar qual que é o meu E. Eu botei meio para cá. Quanto é que eu usei? Isso aí. Isso aí, o Rodrigo está no caminho certo. Rodrigo, eu vou só fechar teu microfone por enquanto, tá? O meu tá aberto, né? Eu vou começar a resolução, porque aí eu vou. Deixa eu ver que horas são. A gente tem tempo ainda, e aí eu vou pedir para vocês também calcularem qual que é o módulo de elasticidade desse material. Então vamos primeiro calcular qual que é o alongamento. Então, a gente vai fazer. A gente vai fazer então o primeiro cálculo, que é a partir da. Eu tenho eu quero calcular a minha tensão, eu tenho minha força e tenho a minha área. Eu vou a resolução do exercício é assim, né? Então, eu quero calcular qual que é o seu alongamento, que é o meu ΔE. Para eu calcular meu alongamento, eu preciso do E. Para eu ter o meu E, eu preciso da minha tensão. Então, primeiro eu vou calcular a minha tensão, vou jogar no gráfico, vou achar o meu E, achar no gráfico, não vou nem calcular o E. E a partir disso, eu vou calcular o ΔL. Então, a gente já viu em outras aulas que a área de um círculo é igual a π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, a minha tensão é igual à minha força sobre a minha área. Minha tensão é igual à minha força, ele deu no exercício. Gente, a minha letra tá feia porque eu tô com a tábua na mão, tá? 62.250, não que a minha letra fosse boa antes, né? 62.250 dividido pela minha área. A área é π vezes o meu diâmetro que ele deu, 8,5 milímetros. Se eu passar 8,5 milímetros para metros, isso aqui é igual a 0,0085 metros. Porém, se eu jogar direto 8,5 milímetros, eu posso, mas o meu resultado já vai sair em megapascal. Então, eu vou jogar direto o 8,5 aqui, mas vocês têm que entender, tem que saber o que está fazendo, né? Não adianta só jogar o 8,5, sair com o resultado e não saber interpretar o resultado. A gente já viu isso em outras aulas, em que a gente pode fazer dessa forma, né? Então, 8,5 ao quadrado dividido por 4. Fazendo esse cálculo,
Então, como é que eu faço ele na calculadora? Eu calculo primeiro a parte de baixo aqui. Então, eu vou lá na calculadora 8,5 elevo ao quadrado, faço vezes Shift P dividido por 4. Vai dar 56,74, esse cálculo aqui embaixo. Então, essa área daquela corpo de prova é 56,74 milímetros. Aí eu divido 62.250 dividido por esse resultado. Vai dar 1.097, e aqui que está o pulo do gato para lembrar. Ó, isso aqui já está saindo em megapascal. Por quê? Porque eu usei em milímetros. Se eu não fosse colocar milímetros, se eu fosse colocar em metros aqui, daria certo também, óbvio, é o jeito certo de fazer, né? Então, se eu fosse fazer da outra forma, 0,0085 elevado ao quadrado, vezes Shift P, dividido por 4, então minha área dá 5,67 vezes 10 dá menos 5 metros, né? Então, 62.250 dividido por esse valor vai dar 1.097 megapascal. Na verdade, dá um valor muito maior, mas daí tu vai, né, trazendo a vírgula. O mega é 10 elevado a 6. Mas, usualmente, a gente joga milímetros lá sabendo que o resultado vai sair em megapascal. Beleza. Então, jogando esse valor 1.097 ou próximo de 1.000 no meu gráfico, eu vou achar essa linha aqui, ó. Então, essa linha que está nessa cor aqui, não sei nem dizer que cor que é essa, azul. E aí eu vou fazer o alongamento para baixo dessa linha. Então, vou achar qual que é esse ponto aqui e que o meu E corresponde a esse ponto, que é igual a 0,05. A partir disso, eu vou usar outra fórmula, que é essa daqui, ó. Então, eu já tenho meu E, e agora eu quero calcular o meu ΔL, que é o que ele está pedindo. Então, E é igual a ΔL sobre L0. Se eu passar o L0 para o outro lado, mudar isso daqui, vai ficar L0 é igual a... vai ficar ΔL é igual a E vezes L0. Então, ΔL é igual a E, que veio do meu gráfico, 0,005, vezes o meu L0. L0 a gente tem no exercício, 80 milímetros. Calculando isso aqui, ΔL é igual a 0,4 milímetros. Deixa eu escrever de novo. ΔL é igual a 0,4 milímetros. Tu chegou nisso, Rodrigo? Cheguei, professor. Beleza, então é isso aí. Gente, quem ficou com dúvida? Todo mundo entendeu que tem que extrair a informação? Eu calculo uma informação, eu jogo ela no gráfico, eu extraio outra informação e eu continuo o meu cálculo? Então, teve uma primeira etapa, que foi esse cálculo aqui, teve uma segunda etapa, que foi essa análise no gráfico, e teve uma terceira etapa, que foi esse cálculo aqui. Deixa eu ver se tem espaço. Não, esse ali é o exercício para vocês estarem fazendo. Eu vou criar um espaço aqui, eu sei que vai ficar feio, mas para a gente fazer uma quarta etapa, que não está pedindo aqui ainda. Mas vamos calcular qual que é o módulo de elasticidade. Então, módulo, eu já vou escrever direto aí. A forma módulo de elasticidade é igual a minha tensão dividido pelo meu alongamento. Então, módulo de elasticidade é igual a minha tensão que eu calculei ali. Então, eu vou arredondar para 1.000 megapascal dividido pelo alongamento, que é 0,005. Então, meu E aqui vai ser igual a 200 gigapascal. Cerca de 200 gigapascal. Então, se dividir 1.000... vai dar 200 gigapascal. E o que isso quer dizer? A gente viu na aula passada, né? 200 gigapascal, 210 gigapascal é mais ou menos ali o meu módulo de elasticidade de um aço, né? Então, apesar de que o exercício já tinha falado que era um aço, a gente foi lá e calculou o módulo de elasticidade e viu que sim, de fato, ele é um aço. Gente, quem não entendeu? Todo mundo entendeu? Tranquilo? Para achar ali a deformação, aquele 0,005 milímetro, era só através do gráfico, só, né? Uhum. Porque é o gráfico que traz essa informação para a gente, né? Então, a gente faz um ensaio lá na hora e a gente mede, o gráfico nos mostra isso, né? É que, infelizmente, a gente está sem uma... né? A gente está na pandemia aqui, eu não consigo levar vocês no laboratório e a gente fazer um ensaio e o computador gera o gráfico sozinho.
Então, esse 0,005 vem do gráfico. Poderia pegar um outro ponto aqui e tal, alguma coisa nesse sentido, se eu pegasse daí uma tensão diferente, né? Porque essa tensão vem do meu ensaio, né? Mas, enfim, aqui a gente já consegue ter uma boa aproximação do que acontece lá na realidade. Então, o exercício para vocês fazerem é exatamente o mesmo. Então, considere um corpo de prova cilindro de aço, cuja tensão ali, enfim, ele tem de 7 milímetros de diâmetro e 85 de comprimento, que é submetido a ensaio de tração. Determine seu alongamento quando uma carga de 50 milímetros for aplicada. E aqui está o gráfico desse outro exercício, que é o mesmo gráfico, na verdade, eu só mudei um pouco os valores, mas só para vocês fazerem também, né, quem não conseguiu aqui acompanhar em sala, tal, para depois fazer isso como atividade A5 na entregável. Gente, quem está com dúvidas? Tranquilo? Ali naquele gráfico ali existem valores ali muito espaçados ali na parte de deformação, né? Aham. Assim, ali, ó, 0,05 para 0,010, né? Aquele traço Isso. no meio ali seria quanto? 0,07? Exatamente, 0,0075. 7. Aí tal, tipo assim, a gente não vai saber exato como vai ficar entre eles lá na hora que arrastar aqui, fica mais uma coisa dedutiva ali, né? Fica dedutível, porque se vocês pegarem uma calculadora e fazerem 0,005 mais 0,010 e dividir por 2, vocês vão achar esse ponto aqui, né? Que é 0,0075. Aí se tu somar 0,0075 com 0,005 e dividir por 2, então mais 0,005 e dividir por 2, tu vai achar ainda essa metade aqui, sabe? Então dá para ir achando as metades aqui, mas claro, é só uma estimativa, né? A mesma coisa aqui, então se aqui é 0 e aqui é 1.000, então aqui é 500. Se aqui é 1.000, aqui é 2.000, aqui é 1.500. E assim dá para ir estimando as metades aqui, né? Mas não precisa ser assim, a gente não precisa chegar lá no nível de preciosismo muito mais do que isso, né? Aqui a gente já está num tanto bom. Beleza. Mais dúvidas, gente? Bom, se ninguém tem mais dúvidas, se todo mundo entendeu a aula de hoje, aí a gente tem ainda 10 minutinhos para a gente conversar aqui, se vocês quiserem. Caso contrário, estão dispensados. Botem lá a presença no chat. Agradeço que vocês vieram na aula e bom final de semana. Diga, Hélio. Semana que vem não vai ter aula do seu, né? Vai ter evento lá no IF, né? Olha, eu preciso olhar os e-mails, eu confesso que eu não vi ainda. Qual que é o evento que vai ter? É o Simproin, não? É. Pelo que o áudio que o Rodrigo postou ali, o Marazia disse que quinta e sexta a gente tem que ir lá pro IF. Ah, tá. Não, tranquilo. Não é ir lá no IF, não. Os eventos não é presenciais, não. Eu entendi isso. Ouve bem o áudio lá. Eles são online, lá no site do UFR, lá tem a explicação dos eventos lá e os horários dos eventos. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu acho. Eu também acredito que não é online, não, gente. Mais tarde eu olho lá no site e jogo lá no grupo para vocês verem. Aqui tem a segunda semana de eventos do ano letivo de 2021. É isso aí? Ela tem uns horários que vai ter os vídeos.